Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Goreland e hoje nós vamos falar sobre o top 5 filmes que são essenciais para entender o novo cinema de terror. Então gostaria de começar já pedindo o seu like e a sua inscrição e, claro, ativando o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos que a gente vai postando às terças, quintas ou sábados. Então pega o balde de pipoca, senta na cadeira confortavelmente e vem com a gente. Então é isso, pessoal. Hoje a ideia do programa é se destinar a entendermos como que foi a evolução do cinema de terror e como que ele se apresenta hoje. Produções que, de certa maneira, são extremamente profundas e bem produzidas e, até certo modo, tem um orçamento bastante razoável, né? E se comparado com o orçamento que as produções tinham nos anos 80 e nos anos 90. Então, meu caro Rafael Moraes, diga aí como que surgiu, já que essa ideia dessa pauta, na verdade, veio de você? Então, o top 5 filmes aí, para entender um pouco esse novo cinema de terror, nasceu exatamente de uma entrevista do John Carpenter, grande John Carpenter, né? O mago dos filmes de terror aí. Nossa, o cara é monstro, né, velho? Literalmente, assim. Só fez clássico, tipo, Enigma de Outro Mundo é dele, Eles Vivem. E aí ele ficou meio cismadão aí com essa história que o novo cinema de terror aborda questões sociais e é que é importante no dia de hoje. E ele, acho que ele se sentiu meio enciumado, na verdade, e disse, opa, alto lá, sabe? É o alto fim lá, dos nichos, né, cara? É o fim dos nichos. Cara. Tipo isso, tipo, ele quis dizer assim, olha, eu já fazia isso há muito tempo, a gente já tocava em assuntos assim, mais profundos e sociais e pontos há muito tempo. O próprio Jorge Romero fazia isso, eu fiz muito isso, e ele fez mesmo, é verdade. Só que às vezes descambava um pouco pro trash, um pouco, né, Pedro? Ali no Eles Vivem, principalmente. Então, assim, descambava para assim, o público não ia tanto ao cinema, a produção não era tão apurada, os efeitos especiais eram capengas, apesar de ter um subtexto bacana, né, cara? Tem um roteiro bacana. Então, assim, quando ele se sente enciumado, na minha cabeça... Caricatos, exato. Na minha cabeça, Pedro, na mesma hora veio a ideia desse bloco, porque realmente, desse programa de hoje, né, de top 5 filmes aí, realmente, se você pegar aqui o primeiro filme da lista, Corra, por exemplo, do diretor Jordan Peele, né, diretor e roteirista, sim, você vai perceber aí que ele já pega ali sem arrodeios, é um filme sem arrodeios, ele vai direto ao ponto, crítica social na veia, assim. E como ele tem ele vem do humor, não sei se você já viu, Pedro, um programa chamado Key and Peele, que é ele e um amigo dele que faz umas sátiras, você já viu? Sim, já vi. TV a cabo, pois é. É muito divertido, e ele, engraçado, um filme de terror, um diretor que é proveniente do humor, assim, conseguir tanto sucesso, né? Ele consegue mesclar esse, o pessoal chama de horror com comédia hoje em dia, né? Um dos personagens que acaba sendo alívio cômico, ele reflete bem isso, que ele já vinha produzindo, né? E no qual ele, em tese, ficaria mais confortável, né? Mas o Corra vai muito além disso, né, cara? Vai muito além da necessidade de simplesmente produzir alguma coisa diferente, né? Ele tem realmente uma pegada muito mais profunda e, de certa maneira, sofisticada, né? Na linguagem audiovisual de terror atual, né? Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Se você for ver com o passar do tempo, os filmes de terror atuais estão ganhando um cenário, cara, e assim, públicos e tudo mais, ao ponto de concorrer ao Oscar de melhor filme, né? Porra, Get Out concorreu ao Oscar de melhor filme no ano que concorreu lá e ganhou o melhor roteiro original. Então, assim, o John Carpenter esqueceu de colocar isso no momento que ele colocou ali, externou, né, cara, toda a sua revolta ali, porque realmente hoje tá chegando no nível que eu acho que eles sonhavam antigamente, assim, esses grandes diretores. Então, assim, são sátiras excelentes, a pegada do Corra é sensacional, o final é controvertido, é polêmico, porque é de fácil resolução, eu esperava uma coisa mais, um punchzinho melhor ali, não sei, ainda hoje eu sou meio, sabe, eu assim, com o pé atrás com aquele final do Corra, sabe, muito fácil a resolução do filme. Ele é um filme muito coringa pra você destacar ele dos demais, né, não é que ele tem um tom
que foge muito daquilo que se espera de um filme de terror, que ele fez alguma coisa muito faraônica. Não, ele é um filme até relativamente simples, mas dentro da simplicidade dele, ele consegue imprimir um destaque daquilo que já vinha sendo produzido dentro do mainstream, né? A gente tem que lembrar que não é porque um filme não é conhecido que necessariamente ele não tem a sua importância ou seu destaque para um determinado grupo, né? No caso desses filmes que nós iremos falar hoje, são filmes que, querendo ou não, fizeram parte ali do roteiro de salas de cinema, o que é muito difícil para produção de terror para quem acompanhou os anos 90, né? Era uma coisa... Você só tinha filmes, assim... realmente satíricos, né? Você tinha, sei lá, Pânico, umas coisas assim. Esses outros filmes que tinham mais camadas eram mais difíceis, para não dizer praticamente impossíveis. Então, geralmente ficavam ali dentro dos nichos e talvez venha daí essa coisa dos diretores, né, que sofreram, que passaram muito tempo aí sendo ridicularizados pelo grande público, né, ou diminuídos pelo grande público. Se sentirem um pouco desprivilegiados por não serem lembrados hoje, até porque também é difícil você se manter no cinema durante tanto tempo e mudar o modo de enxergar uma linguagem, né, de transmitir, como é o caso do Romero ou de qualquer outro diretor que, se vamos colocar, fosse produzir alguma coisa hoje, dificilmente conseguiria se adequar a essa nova linguagem, não por incapacidade ou incompetência de modo algum, mas porque eu acho que a grande beleza do cinema desses grandes diretores está justamente no modo, né, no modo como eles se acostumaram, se habituaram e criaram para aquela época, para poder imprimir uma determinada marca de um determinado filme. Verdade, cara. E assim, o novo cinema de terror, ele desbravou, ele saiu dos festivais, que antes era o habitat natural deles, e ganhou realmente o público, né? E tem um cara aqui que tem 2 filmes nessa lista de hoje, vou começar aqui, depois do Corra, A Bruxa, The Witch. Esse cara é o Robert Eggers. Esse cara, pra mim, hoje é um dos expoentes do novo cinema de terror, assim. Eu sempre, quando tem filme dele, eu vou lá, sabe, assim, eu tenho toda uma atenção pra ele. Porque, cara, A Bruxa... quando você assiste A Bruxa, você vê ali as influências que o Robert Eggers tem, né? É um conto muito de fadas, assim, muito sombrio. Se você pegar, tem elementos de João e Maria. É macabro demais. Ele eleva essa questão do fim da juventude para o começo da fase adulta, de sair da barra da saia da mãe, a um nível exponencial, assim. A menina realmente quer sair de todo custo, ela quer sair a todo custo daquela vida dela, com os pais e tudo mais campestre. Então, The Witch, A Bruxa, se você perceber, tem uma atmosfera diabólica tão intensa e quase palpável, cara. A verdade que eu percebo, Pedro, assim, quando eu assisto, é que é uma atmosfera, todo o tempo o filme mostra que vai acontecer uma merda, assim. E você tá no caminho daquilo, não tem pra onde desviar. É um final polêmico também, aberto, mas que eu gosto demais daquele final, né? Então, cara, o que eu mais gosto, acho que na Bruxa, é o modo como o Eggers ele acaba construindo uma atmosfera mais intimista, né? Ele pega você pelos detalhes, pela sonoplastia e pelo nada, né? Pela vastidão do nada. Que é uma coisa que tem em comum com todos esses novos filmes, né? A questão da resiliência, né, do ambiente. Você é quase entregue à dúvida de onde está o terror. Você procura o terror. Talvez por isso o impacto seja muito maior do que o próprio jumpscare, né? Porque pequenas viradas aqui no roteiro fazem com que você já crie uma tensão natural, né? E eu acho que A Bruxa, ela fala muito sobre isso. E então, eu acho que a maior dificuldade das pessoas foi realmente comprar essa ideia direto de uma sala de cinema, né? Eu tive uma experiência assistindo o filme no cinema que não foi das mais prazerosas, porque o pessoal tem bastante dificuldade, né? De ficar lá e de ver, de assistir, de absorver. As pessoas já se acostumaram demais com essa coisa do jumpscare, de tudo acontecendo na cara, sabe?
E elas não têm mais a criatividade de criar a própria tensão, né? A gente tem que lembrar que o cinema nem sempre ele é obrigado a ser impositivo, né? Ele também precisa do espectador para que aquilo funcione. Concordo total. O novo cinema de terror, o bom, a gente quer citar aqui, ele vai na contramão do jumpscare, né? Jumpscare é o salto, que quem não sabe, é o susto gratuito, fácil, que você salta da cadeira, literalmente aí traduzindo, né? Pelo susto. Então quem faz muito bem isso é James Wan. Muito bom os filmes dele, Invocação do Mal e tudo. Mas a gente está falando aqui de outra pegada. A gente gosta muito também. Pode até fazer outro vídeo só sobre... Não é uma crítica. Não é. Mas é outra vertente, né? Ele usa muito o Robert Eggers nos filmes dele, Pedro. O clima bucólico, sabe? Que ele consegue criar ali. E é imersivo, cara. Eu gosto muito desse cineasta. Shall destroy my faithful, I repentant thou shalt be. Oh God, my Lord shall be. From evil I will turn to thee. Então eu trouxe 2 filmes aqui na lista do Robert Eggers, porque ele é um cara diferenciado aqui nessa temática que a gente trouxe hoje. E o segundo filme é o mais recente dele, O Farol, né? Polêmico demais, filmado todo em preto e branco, a tela bem menor do que é a habitual. Trouxe ali o Batman e o Duende Verde juntos divididos casa na mesma casa, né, cara? Como é que seria o Big Brother da DC? Não, é o DC e Marvel, DC vs Marvel, Duende Verde da Marvel. Opa, é verdade. Seria verdade. Pior ainda, né? Seria pior. O Big Brother dos crossovers, né, no caso. O Duende Verde já seria a Fazenda, no caso aí, né? Já seria mais a Fazenda. Putz. Cara, mas assim, 2 atores pancada, um mais antigão, o William Dafoe, contracenando ali, trocando mesmo, na trocação com o Robert Pattinson, entendeu? Nossa, e é um filme que... Genial. Cara, ele fala sobre virilidade, masculinidade, e você pode entender ele por diversos prismas que você imaginar. Temas as perspectivas que você quiser. Temas uterinos, né? O Robert Eggers trabalha com temas uterinos, né? Ele traz da bruxa a figura da mulher como uma potência, né, de criar, e você consegue reconstruir a visão do homem no Farol, no caso, como sendo aquele indivíduo que tem muita dificuldade de se encontrar, né, cara, como criador. Ele tem essa coisa de ter o controle, de querer o controle, mas não tem a capacidade de entender o senso de criação, né? Talvez sejam 2 filmes complementares, né, cara? Interessante análise, é isso mesmo, cara. E é engraçado que é um conto meio que Moby Dick desconstruído, né? Se você pegar, assim, o clima dele, né? Ele tenta também nos trailers, eu pensava que ia pro lado ali do Lovecraft também, um pouco de Cthulhu, né? Por causa dos tentáculos. Né? Mas... tinha essa expectativa, mas eu acho que foi frustrada, né, em relação a isso. Sim, total. Ele vai para outro caminho. Daddy! Let Neptune strike ye dead, Winslow! Mas não tem como não citar esses filmes aqui que a gente está citando aqui, se quiser falar sobre esse cinema novo de terror. E nessa levada, a gente pode mudar aqui o prisma para um terror paranormal com Ari Aster, né, do Hereditário. Sim. Rapaz, o cara ali é o sucessor espiritual do Exorcista, hein? Total. Pesado o filme, não brinca. O filme desde o começo diz que os personagens são joguetes na mão do roteirista e diretor, e a gente também tá nessa, porque começa com os quadros, começa o primeiro take, uma casinha de boneca e os personagens estão dentro. Sim. Né? Então assim, essa história não é de vocês, o final de vocês já está destinado aí, tá fadado ao que eu quiser, né? É muito interessante a linguagem daquele filme, cara. E ele não tem escapatória, assim, é um filme também com o mal é crescente. Você vai sentindo aquela atmosfera pesada do filme. Eu gosto mais do Hereditário também, indicaria aqui do Ari Aster, né? O Hereditário, ele traz uma das cenas, assim, mais icônicas, né, cara, dessa nova leva de terror, porque a cena que envolve a personagem que, em tese,
vende o filme, né? A mais estranha é uma cena muito impactante, né, cara? É muito chocante. E ele consegue imprimir no filme uma estranheza que vai se arrastando ao longo da trama, que querendo ou não, você tem a capacidade de esperar qualquer coisa do filme, né? Porque ele também não te entrega de mão beijada, né? As coisas vão acontecendo e você sempre vai culpando um personagem ou outro personagem por aquilo que está para acontecer, né? Por aquilo que está por vir, né? E no final ele acaba fechando tudo isso muito bem, compondo aí realmente uma vamos dizer assim, um paralelo com um problema familiar comum, né? As relações lá dentro da casa, elas acabam sendo extremamente exageradas para acabar num signo ou num símbolo maior. Também não quero entregar, é muito difícil, né, falar. Mas eu acho que o grande bacana, para quem não assistiu, a ideia é você ter a capacidade de assistir esse filme aí, realmente com bastante atenção, para você entender esses pequenos elementos, essas nuances aí desses diretores. É uma safra muito boa, cara. Uma safra de diretores muito boa. Muito novos, né? O que me dá mais ódio. Verdade. Importante dizer que tá na Amazon Prime Video esse filme, né? Tá na Amazon, é importante falar isso. É verdade. Tá disponível lá. E assim, e como o nome do canal é Goreland, o filme ele não poupa gore, viu? Assim, principalmente no terceiro ato. Prepare-se, é um banho de sangue mesmo, né? Nossa Senhora. É surpreendente, assim, cara, é impressionante, é hereditário. A Toni Collette, a atuação da Toni Collette merecia indicação e não foi esnobada totalmente. Mas fica a dica aí. Mas eu acredito que, por exemplo, depois do próprio Parasita, né, que foi um filme aí que todo mundo, assim, do nosso grupinho, né, eu tô falando todo mundo, a gente, no caso, torceu bastante pra que ganhasse. Eu acho que o cinema hollywoodiano vai mudar muito, a academia, né, vai mudar muito o modo como ela enxerga esses filmes, né. Ainda havia uma certa dificuldade de encaixar eles nessas premiações. Mas eu acho que, cara, com a qualidade das produções melhorando cada dia mais, assim, acho difícil ficar de fora. We're her favorite, right? Even when you're a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. Don't you ever raise your voice to me! I am your mother! Raise your house! Mom, what's happening? Make it stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family. O último filme da lista, e não menos importante, eu sou fã, Um Lugar Silencioso. E foi de lascar, porque assim, na hora que ia lançar o 2, veio a pandemia. Nossa. Cara, foi casadinho, assim, o filme tava para estrear, baixou o decreto no Brasil todo, ninguém sai, ninguém entra, cinema nem pensar, e eu louco da vida, porque assim, foi uma grata surpresa, né? Quem imaginava que o John Krasinski, lá do The Office, aquele cara todo fanfarrão, fosse se transformar num dos grandes diretores da atualidade no que diz respeito a suspense, terror, e entregar aquilo ali, né, cara? Ele é a esposa dele, ele é casado com a Emily Blunt, momentos João Lobo, Leão Lobo agora, ok. Ele é... Fofocas do dia, pessoal. Eles brigaram recentemente, mas estão juntos. Esse vídeo cara, bagaceira mesmo. Esse vídeo tem um formato diferente. Então, entenda o nosso humor. Então, ele tem uma química muito legal no filme com a Emily Blunt também, casados na vida real. E o filme foi uma grata surpresa. Eu fui ver no cinema e foi uma das melhores experiências com relação a filme de terror que eu já tive no cinema, junto com o Pânico 1. Cara, simplesmente o cinema tava todo, sabe, tenso, calado. Esse filme fala de uns monstros que tem uma super audição e que se você fizer um mínimo de silêncio ou de zoada, tem que fazer silêncio, o mínimo de barulho eles vão lá e te trucidam, né? Todo mundo pianinho no cinema. O cara foi mexer num bombom, sério mesmo, tirou a casquinha do bombom assim, todo mundo... Aquela coisa, aí, cara, parecia que a gente ia morrer, né? Que os monstros iam atacar a gente, né? Imersivo demais, tenso, suspensão à flor da pele, certo? Você sai assim, e o final é... Cara, que filme, velho. Eu adoro falar do Lugar Silencioso, indicar, assim, pra quem não conhece. Sim. Realmente, assim, os atores estão muito bem no filme, cara. É incrível. Tanto a meninazinha...
Eu não vou lembrar o nome dos personagens, eu tenho muita dificuldade de lembrar de nome, mas... A ideia nem é essa, casal, que ela tem problema, né, auditivo ali. Auditivo. E essa é a grande pega do filme, né, cara? Você precisa de silêncio. E ela, que já foi minoria, hoje, na verdade, é a maioria, né? Ela não depende, nunca dependeu da audição. Isso é genial no filme. Então, pra quem gosta de filme de desgraça... desgraça em grande escala, eu acho que esse filme ele faz muito bem o seu papel, ele cumpre muito bem o seu papel. Excelente, essas são as dicas que a gente tem para hoje. Espero que você comente aí, adicione, né, Pedro, aqui os filmes que... Tem inúmeros filmes aí que a gente não falou. O próprio Ari Aster, do Hereditário, tem o Midsommar, que também está na Amazon, mas a gente só selecionou 5. Pois é, a gente só selecionou 5 mesmo hoje, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Sim. Mas é isso, espero que tenham gostado, né, Pedro? Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, discutir a respeito de alguma coisa que a gente falou aqui, deixa nos comentários aí, a gente vai respondendo, vai interagindo com vocês. Se inscrevam no canal, por favor. Ativem o sininho para receber as notificações, deixem o like, é extremamente importante que vocês façam isso por nós, porque existem vídeos, obviamente, são mais simples como esse, mas existem outros vídeos que exigem bastante pesquisa, que a gente vai fazer uma edição, vai fazer uma coisa. Então, para que a gente traga um conteúdo cada vez mais completo e mais bacana para vocês, para fazer essa troca diária aí de informação, por gentileza, nos apoiem deixando o seu like e ativando aí o sininho para receber as notificações. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até a próxima, hein? Obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau.